Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana de muitos jogos, né? Jogos decisivos de Copa do Brasil, também jogos do Campeonato Paulista que, né, ajudaram aí a definir quem a melhor campanha, né? Eliminar os jogos atrasados. Enfim, Recopa Sul-Americana também com o título do Fluminense. Enfim, muitos jogos para a gente trazer análise aqui nesse vídeo. Vou pedir para você ficar até o final. Seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Meu nome é Gabriel Todaro. Sou jornalista e vou trazer aqui a análise dos principais jogos das principais equipes do futebol brasileiro. São sempre as 20 equipes do futebol da Série A, né, do Campeonato Brasileiro, que eu trago vídeos aqui para vocês, análise, comentários, até para você saber se seu time está bem, né, se o seu adversário vai estar legal durante o jogo, durante o Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos conversar então sobre os jogos dessa semana. Começando pela terça-feira, né? Na terça-feira tivemos jogos da Libertadores, também tivemos jogos da Copa do Brasil, e eu já quero começar com uma crítica minha, que quem acompanha o canal já há mais tempo, sabe a minha opinião sobre os jogos da Copa do Brasil, esses jogos da primeira fase, também da segunda fase, onde tem o critério do visitante ter a vantagem do empate. Eu tenho muitas críticas, muitas ressalvas a isso, acho que isso empobrece muito o futebol, como foi esse jogo entre Iguatu e Juventude, né? O jogo até foi legal, tal, no começo, mas depois o ritmo foi caindo, o Juventude foi começando a encaixar melhor o seu sistema defensivo, e aí, cara, a proposta de não se desgastar, não cansar tanto e talvez voltar com empate, aconteceu, né? E o Juventude acabou voltando com esse 0-0 no placar, um 0-0 muito xoxo, na minha opinião. O Juventude tem time para apresentar mais futebol do que isso, até inclusive para fazer um esquenta ali, encaixe melhor para o restante do Campeonato Gaúcho, né? Já que o time está classificado e vai jogar a fase mata-mata do Campeonato Estadual. Também na terça-feira, olha só, a gente teve apenas um jogo que teve gols, né? Que foi o jogo entre Marcílio Dias e Vasco. Mas antes tivemos a classificação do Bragantino nos pênaltis em cima do Águilas Douradas. Claro, o Bragantino é muito melhor do que o Águilas. Na minha visão, poderia ter vencido esse jogo com gols, né? Fazendo vantagem no tempo normal. Mas o Bragantino está pecando demais no sistema ofensivo, né? O time titular está pecando demais nesse sistema. O time reserva está jogando bem, está fazendo bons jogos no Campeonato Estadual. Acho que o Caixinha deve olhar mais para esses reservas, né, para esse time reserva, e encontrar peças ali que talvez acrescentem muito mais no time titular, que vem errando, vem pecando demais nas finalizações. O Bragantino avança nos pênaltis, né, venceu por 4-3 nas penalidades, cobrou muito bem os pênaltis, né, diga-se de passagem, o Bragantino foi muito bem nas penalidades, converteu todas. Mas, cara, eu fiquei com esse gosto, sabe, meio amargo na boca de que o Bragantino poderia ter jogado muito melhor, ter dominado muito mais o Águilas. Teve suas chances, é claro, mas em certos momentos do jogo o Águilas levou mais perigo, né? Mas, cara, foi um jogo muito fraco do Bragantino, na minha visão, no Nabi Abichedi. Vai jogar a próxima mata-mata contra o Botafogo, e o Botafogo acho que entra um pouco favorito, até por jogar o primeiro confronto em casa, no Newton Santos, e talvez conseguir fazer esse resultado no Newton Santos. Acho que entra como favorito aí nesse duelo contra o Massa Bruta. Como eu falei na terça-feira, ainda tivemos o único jogo que saiu gols, que foi Vasco e Marcílio Dias e Vasco. O Marcílio Dias saiu perdendo, né? O Veguete fez o primeiro gol do jogo, depois Adson e David fizeram os gols do Vasco, e quem descontou aí pro Marcílio Dias foi o Zé Eduardo. Cara, foi um bom jogo do Vasco. Eu acho que o Vasco vem se encaixando, estando numa equipe muito competitiva ao longo do tempo, desse ano, nessa temporada. Eu acho que, assim, não promete tanto, né? Não vamos esperar grandes coisas do Vasco, porque é uma equipe que está em formação ainda, está em desenvolvimento, tem muito a crescer no futebol brasileiro, ainda mais com o investimento da 777, né? Mas tá jogando bem, cara. Acho que a gente vale ressaltar isso, que quando o time começa a jogar bem, tá jogando bem. Gosto do Vasco, gosto da projeção que eu dou para ele nessa temporada. Eu não acho que vai ser um time que vai brigar por Libertadores, talvez, quem sabe, mas é um time que não vai passar tantos sustos nessa temporada. Eu acho que isso é o principal pro torcedor vascaíno, pro time ter muita tranquilidade para essa temporada. Na quarta-feira tivemos mais jogos, né? Tivemos 7 jogos na quarta-feira, começando pela rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, né? Portuguesa e Palmeiras, no Canindé.
Não foi um jogo espetacular do Palmeiras, eu acho que foi muito mais tipo uma vitória tranquila, né, onde o Palmeiras não precisou se expor muito, não precisou acelerar muito o jogo, e quando acelerou fez os 2 gols, com o Flaco Lopes também com o menino, mas o Palmeiras, e vale ressaltar uma coisa, né, o Palmeiras no mínimo teve, o Palmeiras não, né, o goleiro Everton, o goleiro do Palmeiras, teve no mínimo 3 falhas de decisão, né, enfim, acho que mais de decisão, que quase acabaram culminando em gols da Portuguesa, né? E ele foi muito bem, recuperou, inclusive na primeira, que eu acho que foi a mais grave, ele conseguiu recuperar e não tomar o gol, mas a Portuguesa pouco incomodou o Palmeiras, vai, tipo, foram só nessas 3 falhas do Everton que levaram perigo mesmo ao gol do Palmeiras, foram muito pontuais. Em seguida o Palmeiras conseguiu dominar muito bem, não teve tantas falhas no setor inclusive vale ressaltar, na minha opinião, o melhor meio de campo é o do Palmeiras. Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios, o próprio Gabriel Menino, que quando entra bem, Rafael Veiga. Eu acho que o meio de campo do Palmeiras está se consolidando como um dos principais, ou talvez o principal do país. Óbvio que ainda vale, né, vai enrolar toda a temporada pela frente, mas no momento, o momento do meio de campo do Palmeiras é para mim o melhor. Jogou muito bem nesse jogo, fez um bom jogo, controlou muito bem as ações do meio, impondo-se fisicamente também, de qualidade mesmo, de passe, de aprofundamento, de rotação de jogadas. Gostei demais desse meio de campo do Palmeiras nesse jogo contra a Portuguesa. Na Recopa Gaúcha, o Grêmio perdeu, né? E aí o São Luís conquistou o seu primeiro título da Recopa Gaúcha. Cara, o São Luís fez um bom jogo, acho, conseguiu explorar muito bem as falhas defensivas que o Grêmio teve nessa partida, e aí o São Luís conseguiu se sagrar campeão, né? O Bruno Vini acabou fazendo o primeiro gol contra na partida, né? E o Gabriel Pereira fechou o placar para o São Luís. Bom jogo do São Luís, um péssimo jogo do Grêmio, um jogo muito fraco do Grêmio, jogou muito mal nesse jogo, acho que é uma partida para esquecer e recolher os cacos aí para não passar tão feio igual foi nesse jogo contra o São Luís. No jogo também do Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil, o Inter venceu e venceu com muita tranquilidade a equipe do Asa. Um gol em cada começo de tempo, né? O Alário fez o primeiro gol do jogo logo aos 5 minutos e o Vitão fez o segundo gol do Inter, né? Já no comecinho do segundo tempo também. Vale ressaltar a boa estrela, a grande estrela, né, de Alário, que fez esse gol, fez o segundo gol, né? Entrou no segundo tempo ali no jogo contra o Grenal, fez o seu gol, né? E agora faz de novo, repete a dose contra a equipe do Asa. Sem abusar muito da sorte, um jogo muito tranquilo para o Inter, vale ressaltar isso mesmo. O Inter está começando a jogar bem, está numa crescente legal com as contratações entrando, no caso do Alário, e eu acho que o Inter tem muito a crescer ainda. Tem que manter uma coisa que não aconteceu ano passado, tem que manter a regularidade. O Inter tem que jogar de forma regular ao longo do ano. Não vale começar a milhão no começo e aí no final acabar capengando igual foi no final da temporada. E aliás, o Inter sofre muito no segundo tempo. Nesse jogo, né, nesse começo de ano, eu acho que isso está começando a mudar. O Inter está começando a jogar bem também o segundo tempo e eu acho que isso tem muito a crescer o Inter para essa temporada, que fazia bons primeiros tempos, né, no ano passado, mas sofria demais na reta final. E esse ano tomara que o Inter comece a regular melhor, né, a dosar melhor essa coisa ao longo do ano. Na Copa Libertadores, o Botafogo venceu por 6-0 e classifica para a próxima fase também, uma carimbada em cima do Aurora. O Botafogo é infinitamente superior, melhor, com mais qualidade física do que a frágil equipe do Aurora. Vence por 6-0, vale destacar a grande estrela também do Júnior Santos, que fez 4 gols no jogo, mas eu acho que a próxima fase contra o Bragantino, a parada vai ser outra. Vai ser um jogo muito difícil para o Botafogo. O Bragantino, apesar das falhas ofensivas, é um time muito bem postado defensivamente, né? Toma poucos sustos, e o Botafogo é uma equipe característica de ter que criar muitas oportunidades para converter. E eu acho que isso vai ser um ponto interessante para a gente acompanhar na próxima fase da Libertadores, que infelizmente um dos brasileiros vai ficar pelo caminho. Como eu falei, Júnior Santos marcou 4 vezes, Tiquinho Soares e Savarino fecharam ali os gols do Botafogo nessa partida contra a Aurora.
Boa partida do Botafogo, excelente partida do Júnior Santos, que aproveitou os gols e as bolas ali que sobraram para fazer seus 4 gols e dar essa vitória no agregado de 7-1 para o Botafogo. Na Copa do Brasil também tivemos mais um jogo ruim, né, no sentido do regulamento da CBF, que foi a classificação do Criciúma na próxima fase, num 0-0 muito chato contra o Getúlio Vargas, né, contra o Operário VG aí. Cara, foi um jogo muito, muito ruim, um jogo fraco mesmo do Criciúma, e ficou no 0-0. Não vou mudar palanque para a regra horrível da CBF. Um jogo que também foi pegado, que foi disputado, foi o jogo da Copa do Nordeste entre Bahia e CRB. O Bahia venceu por 1-0 com o gol do Tassiano no final do primeiro tempo, né, nos acréscimos, mas foi um jogo muito perigoso para o Bahia, porque o CRB levou perigo também. Acertou mais o gol, acho que, se eu não me engano, foram 7 finalizações do gol contra 3 do Bahia, mas o Bahia foi mais mortal, foi mais letal nas chances que teve, né, fazendo o gol contra o Tassiano no final do primeiro tempo. Boa vitória do Bahia, né, soube lidar essas questões de sobreviver a um jogo que foi melhor, né, foi mais frágil, mas vale ressaltar foi tipo um jogo de Libertadores, aquele jogo que você tem que vencer na base da imposição física, né? Se segurar atrás vai também ser mortal no contra-ataque. Bom jogo do Bahia pela Copa do Nordeste. Também, pelo Campeonato Paulista, tivemos o confronto entre Inter de Limeira e São Paulo, lá em Brasília. Tenho muitas críticas quanto a isso, vem ao mundo de campo, mas enfim, o São Paulo venceu com muita tranquilidade, muita tranquilidade entre aspas. Quando o São Paulo entendeu que manter a bola no pé e ter a troca de passes, ter triangulação, ter a participação efetiva do Lucas, com transição ofensiva com Ferreirinha, também com o Wellington Rato e o próprio Caleri, o São Paulo foi outro. Né? O São Paulo, até o gol do Ferreira, né, nos acréscimos do primeiro tempo, era um time que estava numa trocação muito franca contra a Inter de Limeira, e isso tomando muitos sustos atrás. A Inter foi perigosa no primeiro tempo, né? Teve defesas do Rafael, inclusive que foi convocado para a seleção brasileira. Muitas ressaltas também é isso. Mas o São Paulo estava com dificuldade de segurar a Inter, de dominar o jogo, mas quando colocou a bola no pé, triangulação ali, funcionou. O São Paulo engrenou e conseguiu fazer um belo gol com o Ferreira, né? Ferreirinha que conseguiu fazer uma boa construção de jogada ali no primeiro tempo. Depois o Luciano fez o segundo gol do São Paulo e o Rames Rodrigues fechou a conta no final do jogo. Rames que entrou e deu assistência pro gol do Luciano, né, e fez o gol, era só ele o gol, cara, foi um gol assim, bem qualquer coisa, não foi um gol que ele criou jogada, mas enfim, destaque para ele que fez o gol na volta dele, o São Paulo, né, na volta que ele fez toda uma birra para sair, mas ficou, enfim, méritos do jogador que ficou no São Paulo, e com físico bom, com vontade de jogar, cara, é um jogador espetacular do futebol brasileiro. Eu falei isso quando o São Paulo contratou e concretizou a contratação dele. Mas o ano dele, quando ele foi contratado no passado, né, o final de ano, o segundo semestre dele com a camisa do São Paulo, foi muito abaixo. É quase nulo a gente falar que o Rames Rodrigues foi campeão da Copa do Brasil, porque a influência dele nesse título é pequena, é mínima. Mas é um bom jogador, tomara que dê certo com a camisa do São Paulo, é um bom meia, e é uma boa alternativa ao Carpini aí para uma temporada que ainda vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter fase decisiva de Campeonato Paulista, e ele é um bom jogador para o São Paulo ter no elenco. São Paulo abre vantagem na zona de classificação do seu grupo, tem ainda 2 jogos, então pode ser que perca, mas é bom o São Paulo manter essa vantagem aí contra os seus rivais no seu grupo. Na quinta-feira tivemos apenas um jogo, né, que foi o jogo da Recopa Sul-Americana, onde o Fluminense venceu não com tranquilidade. Eu achava que o Fluminense ia vencer com muita tranquilidade a equipe da LDU, por todos os pontos que eu citei no jogo de semana passada, quando analisei a derrota do Flu para a LDU. O Flu tem mais condição física, tem mais qualidade, tá mais tempo jogando junto, né? A LDU tá fazendo seu segundo jogo na temporada, então eu achei que o Fluminense dominaria e até com bastante tranquilidade a equipe da LDU. Não aconteceu. Aconteceu entre aspas, né? O Fluminense teve as principais chances, teve as principais jogadas,
finalizações e etc. Mas não conseguia converter essas finalizações e essas criações de jogada em gol. Foi só quando entrou o Renato Augusto na partida, que para mim é um jogador completamente diferenciado no futebol brasileiro. São poucos Renato Augusto que a gente viu na história do futebol brasileiro. No nosso território ainda são minguantes assim as quantidades que a gente viu esse Renato jogando e dominando o futebol brasileiro. Mas é uma pena que ele não tem um físico, né? Não tem a integridade física para fazer ele ser o jogador que ele tem qualidade, que ele pode ser. Então a gente fica sempre com esse gosto amargo na boca de que o Renato é aquele jogador que poderia ter sido mais, mas não foi. Boa vitória do Flu, perdão. Uma vitória do Flu, né? 2-0 em cima da LDU, bom título, merecido título do Fluminense. Só que, cara, os destaques da partida ficam por conta de Arias, Ganso e Renato Augusto, como eu falei, que as principais oportunidades surgiram dos pés desses jogadores. Cano, para mim, muito abaixo. O sistema defensivo um pouco se incomodou na partida, porque a LDU pouco perigo levou. O Fábio, então, nem sujou o uniforme. Mas fica essa ressalva pro Fluminense. É um time que cria muito, mas converte muito pouco. Tem qualidade, obviamente, que tem com o Renato, com o Ganso, com o Cano, com o Keno, com o Arias, mas precisa encontrar o equilíbrio e converter as chances que cria. Como eu falei, o Arias foi o grande destaque, porque ele marcou os 2 gols do jogo, né? O primeiro aos 76 e o segundo de pênalti no finzinho para dar o título ao Flu aí. Cara, merecida, volto a ressaltar, merecida vitória do Fluminense, porque é o melhor time, tem mais qualidade, está mais tempo jogando junto nessa questão de entrosamento, mas eu acho que se fosse a LDU também estaria em boas mãos. Mas, cara, bom jogo mesmo do Fluminense, apesar da pouca efetividade do time carioca. É isso, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais a presença de vocês até aqui. Até o próximo vídeo, provavelmente na segunda-feira, trazendo a análise dos jogos nesse final de semana. Vamos ter decisões, né, de campeonatos estaduais, aí, últimas rodadas e alguns até mata-mata. É isso, meus queridos. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Até mais. E se inscreve, curte, comenta, compartilha. Até mais.